Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos ter pela segunda vez neste canal o quadro Gabs Responde. No ano passado eu comecei a fazer esse quadro onde eu respondo perguntas que vocês me enviam através do Instagram, então se você não me segue, pode me seguir lá, que às vezes eu peço pergunta pra vocês podem deixar suas dúvidas também nos comentários e no direct. E aí, de vez em quando, teoricamente de vez em quando, eu faria um vídeo respondendo a essas perguntas. Acontece que eu fiz esse vídeo no ano passado apenas uma vez, depois eu esqueci, nunca mais fiz, e agora eu falei, vamos fazer novamente o Gabs Responde, e eu quero fazer ele mais vezes. Então hoje eu vou responder algumas perguntas que eu selecionei no Instagram de vocês, e hoje eu vou responder algumas delas aqui. A primeira pergunta que eu vou responder é da Paty Cheirão, e ela me perguntou, a seguinte dúvida dela era: que calda é a melhor para molhar um bolo de pão de mel sem recheio? Então, o que ela quis me perguntar aqui, eu até conversei com ela depois através do Instagram, é que ela tinha que fazer uma encomenda, um pedido que ela tinha que fazer alguns pães de mel, mas não tinha recheio, ela estava com medo do pão de mel ficar, a massa ficar sozinha, ela ia ficar muito seca. Então ela queria saber se existia a possibilidade de fazer alguma calda para que este pão de mel que ela fosse fazer não ficasse tão seco ou não ressecasse com tanta facilidade. E aí o que eu vou responder para ela é o seguinte: eu gosto de usar uma calda base para molhar qualquer tipo de massa de bolo que você vai fazer, não só massa de pão de mel, por exemplo. E aí a partir dessa calda base você consegue aromatizar e deixar ela com um sabor do que você quiser para utilizar em determinadas ocasiões. Então, por exemplo, no caso de uma massa de pão de mel, talvez pudesse ser interessante fazer uma calda de especiarias, uma calda que vá um pouco de mel, mas isso pode partir de uma calda base, onde você consegue utilizar para fazer outros sabores. Por exemplo, uma calda de cacau, de chocolate, uma calda com um sabor de fruta, ou uma calda que tem alguma bebida alcoólica e assim por diante. Então, a calda que eu costumo utilizar, a medida padrão base dela é 2 medidas de água, ou seja, por exemplo, 500 ml de água para 1 medida de açúcar. Então 500 ml de água, a gente vai colocar 250 gramas de açúcar. No caso da água, a medida em ml e em peso, e em gramas ou quilos, é a mesma, porque é a partir da água que a gente, digamos assim, criou essa medida de volume. Então a água sempre vai ser o mesmo peso do que a quantidade de ml. Então 250 ml de água são 250 gramas de água. Isso não funciona para todos os ingredientes líquidos ou fluidos. Por exemplo, o óleo tem uma densidade maior que a água, então a medida dele em ml é diferente da medida dele em peso, assim como outros ingredientes. Do leite também a gente consegue utilizar ml e grama igualados, porque o leite também tem basicamente a mesma densidade e fluidez do que a água. Então eu sempre uso, por exemplo, 1 litro de água ou 1 quilo de água, e aí eu coloco meio quilo de açúcar. Então se for meio quilo de água, a gente vai colocar 250 gramas de açúcar. Se for 250 gramas de água, a gente vai colocar 125 gramas de açúcar. Essa é a calda base. Aí com essa calda base você vai juntar as duas coisas, água e açúcar, levar ao fogo e ferver. A hora que ferver está pronto. A gente só quer dissolver esse açúcar, ele fique inteiro dissolvido na água, e então a gente pode usar essa calda para molhar um bolo. Só que uma calda de água com açúcar, ela é neutra, então a gente precisa aromatizar com alguma coisa. No caso da pergunta da Paty, que vai utilizar para molhar um pão de mel, eu sugeriria fazer o seguinte: a gente substitui metade do açúcar da composição dessa calda por mel. Poderia ser 100%, mas eu não sei se eu vejo tanta necessidade. O pão de mel já é saboroso, então a gente coloca metade da quantidade de açúcar de mel. Então, por exemplo, se você fizer 500 ml de água, você vai colocar 125 gramas de açúcar, 125 gramas de mel, e aí você pode aromatizar com algumas especiarias. Pode colocar canela, pode colocar cravo, e aí pode ser tanto a especiaria inteira para depois você retirar, ela só vai passar o sabor
para a calda, como pode ser em pó também, e ela fica misturada. E aí você leva essa mistura para ferver. Quando ela ferver tá pronto, deixa esfriar para poder utilizar, porque isso quando você deixa esfriar para depois utilizar, você consegue manter a validade dos seus ingredientes maior, por mais tempo. Se você utiliza calda quente na massa, pode ser que a massa dure menos tempo por conta da alta temperatura que você está adicionando ali. E aí só você utilizar. Por exemplo, se fosse uma calda para um bolo de chocolate, você poderia colocar 500 ml de água, 250 gramas de açúcar e adicionar, por exemplo, 30 gramas de chocolate em pó ou de cacau em pó. A hora que ferver, a sua calda vai estar pronta. Eu não gosto muito de utilizar nenhum ingrediente de origem láctea, digamos assim, para fazer caldas, para molhar bolos, porque elas têm uma durabilidade muito menor. Então eu sei que tem muita gente que está acostumada a fazer calda para molhar bolo à base de creme de leite, ou até mesmo leite de coco. Eu não gosto muito, principalmente porque eu trabalho muito com bolos de pasta americana que ficam obrigatoriamente fora da geladeira por um tempo bastante longo, então é preferível usar uma calda que vá água e açúcar do que leite, por exemplo, ou creme de leite ou leite de coco, que tem uma durabilidade muito menor. A próxima pergunta foi da Brugene e ela me perguntou como é possível trabalhar com o ganache no clima nordestino. Esse é um problema que em muitos lugares do Brasil a gente tem, não só com ganache, como com outras preparações também, que é a alta temperatura. O nosso país tem uma temperatura bastante elevada durante um longo período do ano. É diferente de outros países que são mais frios, que o verão se limita apenas naqueles 3 meses de verão e no resto do ano a temperatura é bem mais amena. Então, para isso, a solução mais ideal é a gente trabalhar num ambiente com a temperatura controlada. O que significa isso? Ter ar-condicionado. Não tem muita saída. Mas, como muita gente que trabalha com confeitaria não tem ar-condicionado para trabalhar, o que a gente precisa é tentar se adequar ao máximo ao ambiente que a gente tem para trabalhar. Então, um ganache que possivelmente vai ficar mais fluido, vai derreter com mais facilidade em locais mais quentes, como por exemplo no Nordeste, a gente precisa de repente talvez mudar a proporção do ganache para que ele fique mais firme e aí então numa temperatura mais alta ele chegue na consistência que a gente quer. Eu não sei aqui se você está falando de ganache para recheio, para blindagem, enfim. O de blindagem é mais fácil porque a proporção dele já é bastante fora do comum, então já tem muito mais chocolate do que creme e ele é mais firme. Pode ser que no processo de alisar o ganache demore mais para endurecer. Agora, se você estiver falando de ganaches para recheios ou para caldas que realmente já são mais moles, se você não tem como trabalhar num ambiente controlado com ar-condicionado, o ideal é que você então mude a proporção do seu ganache para que ele tenha mais chocolate do que creme do que a receita original, digamos assim. Então digamos que um ganache para recheio seja 500 gramas de chocolate para 250 gramas de creme de leite. Num ambiente mais quente, que você sabe que essa mistura vai ficar mais mole, talvez você tenha que reduzir um pouco a quantidade de creme de leite para que o ganache fique propositalmente mais firme, porém só que na temperatura mais elevada ele vai ficar na consistência que você queria, mais pastosa, não duro demais, mas também não tão mole assim. A próxima pergunta, quem fez foi a Júlia, e ela me perguntou qual é o melhor ponto para se fazer um caramelo. Eu sempre deixo o meu grudar na panela. O caramelo, que ela falou aqui que o dela sempre gruda na panela. E aí, o que eu tenho para dizer? O caramelo sempre vai grudar na panela, independente do caramelo que você estiver fazendo e do ponto. Eu não sei para que é que você está querendo fazer esse caramelo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: quando a gente derrete o açúcar ele derrete e se mantém líquido, fundido, derretido, em uma temperatura muito alta, né? O açúcar puro, sem adição de água, quando derretido e se torna caramelo, ele fica ali entre 160 e 180 graus Celsius. Quando ele começa a esfriar, que pra gente é uma temperatura morninha, pra ele já é muito frio. Então o que vai acontecer? Vai começar a endurecer e vai grudar aonde quer que você tenha colocado ele, seja na panela, seja num outro bowl, seja na colher que você esteja mexendo. Então o caramelo, ele é uma mistura um pouco chata de se trabalhar, porque você tem que sempre trabalhar com ele em temperaturas altíssimas, senão ele começa a endurecer e vai grudar aonde quer
que ele esteja colocado. Para limpar isso depois é muito simples. Colocou água, o açúcar vai se dissolver com muita facilidade, coisa de minutos ele consegue se dissolver tranquilamente. Agora, o melhor ponto para um caramelo realmente não existe, depende do que você está fazendo. Existem caramelos mais brancos, diluídos em águas, com pontos aí entre 105 e 115 graus Celsius, e existem caramelos mais secões, mais caramelizados, que são utilizados para outras coisas que chegam aí a 180 graus Celsius. Então tem várias temperaturas com vários pontos diferentes para várias utilizações diferentes. Por exemplo, para merengues, o merengue italiano, que a gente utiliza uma calda de açúcar, um caramelo diluído em água, é utilizado ali entre 115 e 120 graus Celsius. Para você fazer um torrone ou um marshmallow, a gente já tem uma diferente forma de se produzir. São duas caldas em pontos diferentes. Então é um pouco mais reduzida numa temperatura maior, um pouco mais diluída numa temperatura menor. Dá para fazer também de uma vez só que é um pouco mais complexo. Tem que ter um termômetro específico para isso, tomar alguns cuidados para aquela calda não caramelizar e ganhar cor. Enfim, cada processo na confeitaria tem um ponto de caramelo diferente quando vai. Então, por exemplo, o caramelo do pudim geralmente é um caramelo seco, que a gente deixa ganhar cor propositalmente, só tomando cuidado para não queimar e não ficar com sabor amargo. A próxima pergunta, na verdade, não foi uma pergunta. A Loreneiva me pediu para ensinar a fazer a renda renascença. Renda renascença, o que é? Uma renda que é muito replicada em bolos de casamento, por exemplo, e que ela tem uma característica muito específica. Hoje eu coloco uma foto aqui para vocês entenderem o que é. E essa renda ela é feita na maior parte das vezes por quem trabalha com confeitaria, utilizando duas técnicas diferentes, que são colagens em pasta americana e detalhes em glacê real. É possível fazer só de glacê real, mas a maioria das pessoas que trabalha com glacê, com bolo de casamento e faz esse tipo de trabalho de renda renascença em bolo, costuma utilizar as duas técnicas, que são aplicações em pasta e acabamento, finalização e detalhes em glacê real. Eu não consigo exemplificar isso falando para você aqui, então seria interessante de repente eu fazer um vídeo ensinando a fazer essa renda em bolo decorado de pasta americana. E a próxima pergunta, quem deixou foi a Belo_Nayane, e ela fez a seguinte pergunta: meu chantininho nunca dá certo, alguma dica? E aí depois eu fui falar com ela para entender melhor o que não dava certo, porque como estava muito vago, ela me disse que o chantininho dela nunca ficava no ponto, sempre ficava mole. Eu não costumo trabalhar muito com esse tipo de produto, mas existem algumas possibilidades que podem estar acontecendo com o seu creme, que são as seguintes. O que é o chantininho, para quem não sabe? É uma mistura de chantilly com leite ninho. Isso apareceu há algum tempo no Brasil e a gente começou a utilizar muito para fazer decoração de bolo, topo de cupcake, porque deixava essa mistura mais estável, mais firme e também mais saborosa. Teve essa onda do leite ninho, da Nutella, de óleo e tudo mais, e aí a gente começou a fazer muita coisa com isso. Inclusive alguém foi lá e criou essa mistura de chantilly com leite ninho. O que acontece é, a maioria das pessoas que trabalham com chantilly utiliza aquela base de chantilly pronta, que vem na embalagenzinha que parece aquelas embalagens de leite, Tetra Pak, e aí então você bate aquela mistura e adiciona o leitinho. Aquela mistura para chantilly é uma mistura que é uma imitação de chantilly, só que ela é muito mais firme, muito mais estável do que chantilly verdadeiro, e isso permite com que a gente consiga fazer trabalhos que o chantilly real não permitiria, principalmente no Brasil com a temperatura elevada. E aí a gente adiciona essa mistura esse chantilly batido, o leite ninho, aí pode colocar corante, pode colocar pasta saborizante, enfim, hoje em dia existem milhares de variações desse creme, inclusive para fazer mousse, para fazer recheio, um monte de coisa. O que pode estar acontecendo, se você trabalha com um chantininho com a base de chantilly pronta, o que pode estar acontecendo é o seguinte: ou a sua mistura de chantilly não estava muito gelada, porque essa mistura precisa ficar muito gelada para depois bater, e aí quando você bate ela monta, ela infla, e aí o que acontece? Se ela não estiver gelada, não vai conseguir montar direito. Ou você está batendo pouco demais com medo do chantilly passar do ponto, porque mesmo esses de caixinha, se você bate demais, em vez de ele ficar cremoso, bonito e brilhante, ele acaba ficando um pouco mais flocado e não fica uma textura tão interessante. Então ou você está com medo de bater demais e não está deixando chegar no ponto, ou a sua mistura de chantilly está muito quente, não esfriou o tanto que precisava para depois bater. Se você estiver trabalhando com creme de leite fresco, que é o chantilly
verdadeiro, aí pode ser mais complicado ainda, porque mesmo ele estando na temperatura ideal e você batendo ele do jeito correto, pode ser que ele esteja perdendo consistência muito rápido, justamente por ser um creme mais delicado que não suporta nenhuma variação de temperatura. Ele tem que estar sempre sob refrigeração, e se for ficar sem refrigeração, tem que ficar no ambiente com ar-condicionado. Então eu não consigo te dizer exatamente o que pode estar acontecendo, porque a gente precisaria ter visto, você precisaria me falar exatamente como você fez e como aconteceu, mas os possíveis erros para este creme são estes. E a última pergunta deste vídeo é do @Lukaschevic, que na verdade é meu irmão, que deixou uma pergunta lá porque ele foi muito espertinho e ele quer saber como é que faz cookies. Quando ele faz essa pergunta, ele sabe que eu não consigo responder só falando, e eu vou ter que gravar um vídeo ensinando a fazer cookies com gotas de chocolate em breve nesse canal, se eu tiver afim, ok? Então este foi mais um Gabs Responde. Se você gostou deste vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram e no Facebook e pode me perguntar, me deixar a sua dúvida lá também, que é quando eu fizer o próximo vídeo como esse, eu posso responder a sua pergunta aqui. Um beijo pra todo mundo e até a semana que vem.